Ascenso Simões, do PS, critica o pacote laboral do governo AD e indigna-se por a EDP estar a acabar com a contratação coletiva. Helena Garrido queixa-se que estão a investigar a TAP há 10 anos. Azeredo Lopes comenta como a Arábia Saudita é mais importante para os Estados Unidos de Donald Trump do que a Ucrânia. Nuno Ramos de Almeida, Paulo Cardoso e Pedro Tadeu discutem estes temas nesta edição dos comentadores e ainda outro assunto, a entrada em vigor de uma lei europeia para controlar redes sociais e motores de busca. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Nuno Ramos de Almeida, estás a mexer em qualquer coisa no microfone, está a fazer muito barulho. Dá-me licença, muito obrigado. É um grande começo, grande entrada. Vamos começar por discutir um dos temas fundamentais da atualidade, que é a legislação laboral que o Governo tem em cima da mesa, a marcação da greve geral para 11 de dezembro, e isto aproveitando uma declaração de Ascenso Simões do PS, que está muito ao lado dos trabalhadores. Vamos ouvir. Agora, esta situação da legislação do trabalho também implica nas eleições presidenciais. Porque esta semana Marques Mendes percebeu a dimensão do problema e ele próprio veio com muita força e com muita preocupação dizer ao Governo que ele tem que se entender com o UGT. Já que a CGTP normalmente não aceita participar em acordos, o UGT é essencial para isso. Agora, há duas coisas que são importantes nesta e que nós já discutimos aqui, este pacote laboral. Mas eu nunca tinha referido isto e vou referir hoje. Em primeiro lugar, quando se diz no pacote laboral que um empregador não é obrigado a aceitar uma decisão de um tribunal, o que se está a fazer é acabar com os tribunais de trabalho. E, em segundo lugar, quando se diz que a contratação coletiva não deixa de ser um caminho para a saúde das empresas e para a concertação social, está-se a acabar com os sindicatos. É aquilo que está neste pacote laboral. Ou seja, quando se diz assim, o empregador não é obrigado a aceitar uma sentença do tribunal relativamente à reintegração de um trabalhador. Está lá ou não está no pacote laboral? Está. Isso quer dizer que os tribunais de trabalho deixam de ter qualquer relevância. Porque os trabalhadores deixam de ir para o trabalho. Isso é determinado pelos tribunais, tem que ser determinado pelos tribunais, é o que lá está. Pronto. Não. Este é o que está no pacote. É o que está no pacote. O que está no pacote tem que ser determinado pelos tribunais, mas pronto. Não, o tribunal decide, reintegra. Sim, claro. E o pacote diz, o empresário pode não aceitar. É o que está no pacote. Diogo, não vale a pena. É o que está no pacote. Está bem. Ok? Portanto, sobre isto não há dúvida. Em segundo lugar, a contratação coletiva, que aliás já levou as grandes empresas a acabar com a contratação coletiva, a denunciar mesmo contratos existentes, como a EDP, por exemplo. Não basta a EDP não pagar aquilo que deve ao Estado e às autarquias locais relativamente a uma venda, ainda agora está única e simplesmente à espera da legislação laboral para precarizar o trabalho na própria EDP. Uma empresa que já pagou em poucos anos o que os chineses investiram em Portugal. Ora bem, isto tem várias coisas interessantes, que é uma, lá veio o argumento outra vez, a CGTP normalmente não aceita acordos, o que é verdade, a maioria não aceitou, mas já aceitou quase 25% dos acordos que ao longo da vida da concertação social foram feitos, desde 1985 até agora. E, portanto, parece-me que se tenta permanentemente, e isto é uma das razões do veneno que existe nas relações entre o trabalho e os empresários, entre o trabalho e o capital em Portugal, é que há sempre uma tentativa de divisão dos trabalhadores, tentativa de fazer com que a UGT fique sozinha nas suas posições, separada da CGTP. Isto, aliás, começou logo na própria fundação da Concertação Social. A primeira legislação, quando Hernani Lopes começou a fazer negociações para construir a Concertação Social, teve reuniões à porta fechada, separadas, entre a UGT e depois um grupo de patrões à parte. Reuniões na altura secretas, que tanto foram divulgadas e permanente gestão
das tensões laborais em Portugal, em que se procura que a maior força sindical seja excluída do processo negocial ou entre só nele quando já os outros decidiram o que é que querem fazer. E isso penso que está neste momento, aliás, a passar-se com a Ministra do Trabalho a receber a UGT e a ignorar a CGTP e, sobretudo, levar em conta aquilo que a CGTP diz. Isto é o desta empresa e o trabalhador acabar por não ser da empresa que pode, através de creio que de um pagamento de indemnização, creio que é isso que lá está, não aceitar, não fazer com que o trabalhador não seja reintegrado. Isto, aliás, tem a ver, certamente, com uma das grandes vitórias dos sindicatos ligados à CGTP no último ano, que foi uma trabalhadora, creio que era do CTT, que tinha sido despedida, agora não me lembro se era do CTT, se era de outra grande empresa. Tinha sido despedida, houve um processo muito longo, era uma houve um processo muito longo, e, portanto, o patronato tratou de meter isto em cima da mesa para não ter que levar outra vez. E depois a parte final desta intervenção também me parece curiosa, que é ele queixar-se da constatação da contratação coletiva já não funcionar. Ela praticamente já funciona muito pouco. O patronato tem neste momento, desde 2002, a faca e o queijo na mão nesta matéria, porque pode negociar no tempo e no espaço e nos termos em que entende. Porque os contratos coletivos têm um prazo determinado, não são, ou seja, quando passa um ano ou dois sobre o tempo de vida de um contrato coletivo, ele acaba, e se o patronato não quiser negociar, não há contrato coletivo. Basta não falar com os sindicatos. E portanto, isto já existe. E em muitos setores de atividade, os empresários estão de mãos livres para, caso a caso, empresa a empresa, gerirem as relações de trabalho como entenderem, desde a massa salarial até aos horários, o pagamento de subsídios, a próprias questões que não estejam abrangidas pela lei geral, como, por exemplo, a gestão dos horários, não é? E, portanto, isso faz com que, na prática, a contratação coletiva esteja já muito fragilizada e que isto que se vai passar agora é maior. Mas é curioso, de facto, esta atitude da EDP de, ainda antes do pacote laboral ser aprovado, suspender a negociação que estava a ter na empresa para esperar pelo resultado e, portanto, já esfregar as mãos de contente que vêm aí dias melhores para nós e, portanto, a fazer isso. Também acho curioso ele queixar-se dos chineses, eu acho muito bem, de facto, o ADP estar nas mãos dos chineses parece muito mal, mas se fosse americano, os empresários envolvidos ou europeus, se calhar não havia esta referência. Nuno, No quê? o que achas sobre este assunto? É isso? Preguiçoso para fazer perguntas, pá. Pá, já falei tanto. Não, mas é assim, eu acho que há aqui uma coisa, há várias coisas importantes. Uma, que esta medida de despedimentos que não sejam por justa causa, não deem lugar à reintegração, faz de todos os contratados a prazo. Porque, na realidade, Sim. todos podem ser despedidos, apenas está aqui em causa que uns têm uma indenização sobre a contratação coletiva. E, de facto, isso impede os síndicos, os trabalhadores, terem capacidade de exigirem aumentos. E, portanto, isso desregulamenta o mercado de trabalho e faz com que os cálculos da CGTP, desde 2003, do Código Bagão-Félix, no tempo do governo do Durão Barroso, até 24 alterações do Código de Trabalho depois, tenham perdido os trabalhadores cerca de 70 mil milhões de euros em ordenados. Isto, esta legislação vai nesse sentido cada vez mais. Isto é, quando existe, por exemplo, um problema na empresa, segundo o novo Código de Trabalho, portanto, acabar com a contratação, com o contrato coletivo, com as normas de contrato coletivo. Certamente não é possível, se alguém tiver fornecedores, deixar de pagar a fatura, mas aos trabalhadores é possível deixar de pagar a fatura.
com outras coisas que agravam, isto é, um trabalhador pode prescindir de créditos que tem da empresa, isto é, pode prescindir de horas extraordinárias, pode prescindir de ordenados, pode prescindir de uma série de coisas, desde que assine. É muito fácil perceber que um trabalhador a quem lhe dizem, olha, a gente pode pagar isto, mas se tu não assinares não te pagamos nada, está forçado quase a aceitar essas condições. Portanto, nós temos aqui um código de selvageria, que é um código que vai fazer a manutenção de uma economia de baixos salários. É para isso que este Código Laboral serve. Não é para desenvolver o país, não é para aumentar os salários, não é para dar formação profissional. Aliás, ele retira a obrigatoriedade de formação profissional às pequenas e médias empresas, ou diminui essa formação. É mesmo um código para manutenção de setores de baixos salários. E é isto que nós temos entre mãos. Paulo, estás com dificuldades aqui para manter o contacto connosco. Espero que tenhas ouvido o que nós fomos dizendo. O que é que achaste destas declarações de Ascenso Simões? E depois faz-me sempre confusão que há uma parte do problema que associada à legislação laboral que o PS, quando contratação coletiva. E tanto quando eles fazem estas declarações, ou como é o caso das Ascenso Simões, fica sempre uma sensação de, mas porque é que não resolveram algumas coisas porque é que agora é que estou a protestar? O que revela alguma incoerência, parece-me, mas não sei se partilhas desta opinião. Partilho dessa opinião, sim. Não vos ouvi, infelizmente, portanto fui ouvindo intermitentemente e vamos lá ver se eu consigo me fazer Está a chegar ouvir. bem. Também vai ser outro desafio, mas pronto, ainda bem, menos mal. Mas eu concordo com esta ideia que tu estavas a trazer, de que houve a oportunidade de fazer diferente e optou-se por não fazer. Portanto, e agora parece que tudo, e eu agora acho que já não me estão a ouvir, continuam a ouvir-me? Sim, continua. Estás parecida com a Darth Então, Vader, mas estamos a ouvir. ok, pronto. É que eu não vos consigo ver na plenitude, vão desaparecendo de vez em quando. Cheio de Mas sorte. estava aqui a dizer que, obviamente, tendo havido essa possibilidade e não se tendo optado por avançar, há uma grande hipocrisia nas críticas e, sobretudo, no tom com que essas críticas são apresentadas, como se não houvesse uma responsabilidade no atual Estado que nós temos, daquelas que são as condições dos trabalhadores, da governação socialista. Obviamente que existe e que essa responsabilidade, quando se estão a fazer estas críticas, deveria também ser trazida aqui para a discussão. Mas acho que este foco que é aqui trazido é um foco relevante. Estamos aqui a falar de uma lei antidireitos para os trabalhadores. Do meu ponto de vista, é muito mais isto do que uma lei pró-empresariado, embora também o seja. E em vez, mais uma vez, do governo estar aqui orientado para melhorar a vida das pessoas, das famílias, o que a AD está a fazer é governar para garantir que as pessoas e as famílias não tenham como contestar o agravamento das condições de trabalho e, por conseguinte, de vida. E a partir do momento em que, conforme também é referido neste comentário, em que o empregador pode decidir contra uma decisão do Tribunal do Trabalho, é evidente que estamos a dizer aos trabalhadores que nem vale a pena recorrerem à justiça, porque o patrão e este padrão de que são os todo-poderosos que decidem e que tudo podem fazer, vai prevalecer de um modo em que, se tivéssemos dúvidas sobre qual é que é o resultado justamente dessas alterações, que é de enfraquecimento da força reivindicativa dos trabalhadores, elas ficam demonstradas pelas movimentações que já se perceberam na EDP. Portanto, e também pegando aqui nesta última intervenção, na última parte da intervenção do Nuno, esta ideia de que o pacote laboral está de alguma forma ao serviço de uma transformação económica que vai beneficiar o país e que vai permitir ao tecido empresarial ser mais competitivo e inovar, é um delírio, isto é delirante, porque o que se perspectiva é o mesmo de sempre, é mais poder e influência para os patrões, mais pobreza para as famílias e uma cultura empresarial em que o medo impera, porque é esta a política do medo que está a ser imposta em todas as frentes. E, obviamente, um trabalhador, uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade, maior precariedade e amedrontada, não vai agir. Portanto, vai, pura e simplesmente, obedecer. E pode acontecer outra coisa, que é isto não se dá espaço aos sindicatos, que têm capacidade de negociação, de análise dos problemas,
e, portanto, que implica, apesar de tudo, de haver um permanente confronto com o capital, de haver possibilidade de chegar a plataformas mínimas de entendimento e, sobretudo, cumprindo regras institucionais adequadas a um funcionamento democrático, as pessoas, não, vendo que os sindicatos acabam por não funcionar ou não têm força para impor um mínimo de razoabilidade nas condições de trabalho, começam depois a revoltar-se de outra forma. E quando se vem queixar, as greves inorgânicas, as greves selvagens, é o que estão a plantar para o futuro. É os trabalhadores começarem a agir de uma forma cada vez mais agressiva. Portanto, e cada vez fora do quadro, cada vez mais fora do quadro institucional. É isso que estão a semear para o futuro. Mas alguém quer dizer alguma coisa sobre isto? Deus Posso te passar ouça. à frente? Muito bem. Estava a pensar nisso, Deus te ouça. Ora bem, outros assuntos da Amém, atualidade. amém a isso tudo. Outros assuntos da atualidade que por acaso não têm tido, na minha opinião, tanto destaque como devia ter. São as buscas que se realizaram na TAP, mais uma vez, nos últimos tempos. E sobre isto, a jornalista especialista em economia, Helena Garrido, fez o seguinte comentário na RTP. Agora, nós estamos a investigar a TAP há 10 anos, não é? Logo em 2015, bem te lembras, houve uma investigação sobre a privatização que acabou arquivada em 2020, naquele movimento do José Pedro Vasconcelos, se bem me lembro. Depois, esse processo foi arquivado e, se te lembras, em setembro houve buscas na TAP por causa da indenização paga alegadamente, este caso é administradora. uma denúncia feita, salvo erro, há 3 anos, por Pedro Nuno Santos. A minha pergunta é, porquê agora 3 anos para se fazerem as buscas? Numa altura em que está a decorrer o processo, salvo erro, sexta-feira, fecha a data, é a data limite para apresentar João, propostas. Os economistas e os cientistas costumam dizer que correlação não é causalidade. Aquilo que nós podemos identificar é coincidências. As buscas à TAP, quando foi da administradora que recebeu a indenização, ocorreram na altura, um dia depois de ser divulgado o caderno de encargos da privatização. Estas buscas à TAP ocorrem quando, no sábado, os interessados vão entregar a sua primeira manifestação de interesse para a compra da TAP. Os casos sucessivos de coincidências de buscas e de investigações, quando estão a decorrer ou vendas, o Novo Banco, foi exatamente a mesma coisa, estava a ser vendido o Novo Banco quando se iniciaram as buscas. Obviamente que nos geram interrogações. A outra interrogação é porquê tanto tempo quando esta investigação até tinha uma equipa só dedicada a esta, E não temos a esta resposta investigação. para essas dúvidas. Não temos resposta. Paula, então o problema está na investigação e na sua demora ou está no próprio processo de privatização, quer o anterior, quer o atual? Olha, para mim está nos dois lados, portanto, as duas posições para mim são verdadeiras e coincidem. Porque por um lado, a privatização, não é? Que para mim não deveria ter acontecido, ponto. E obviamente, desde 2015, conforme a Helena Garrido estava aqui a referir, há suspeitas de irregularidades, de algumas falcatruas que terão sido cometidas. O que eu também, portanto, a Helena Garrido está aqui a fazer uma cronologia do processo e eu também não consigo perceber como é que aquele primeiro processo acaba arquivado, o tal que é encabeçado pelo tal movimento cívico que tinha na sua liderança o cineasta António Pedro Vasconcelos. O que é que aconteceu para ter sido arquivado nessa altura e porque é que agora regressamos, portanto, 3 anos depois da tal queixa-crime que foi apresentada por Pedro Nuno Santos, na altura Ministro das Infraestruturas, em conjunto com Fernando Medina, que então era Ministro das Finanças. Portanto, essa queixa surgiu na sequência de uma auditoria. Portanto, havia ali elementos, pelo menos aqueles que vieram a público, que apontavam de forma bastante cabal, taxativa, para essas irregularidades que terão sido cometidas. Como é que
isso não deu em nada em 2020 e como é que o DICIAP, na altura, entendeu que aquilo devia ser arquivado e como é que um bocado mais à frente surge, sempre com estas coincidências de que estavam aqui, de que a Helena Garrido estava a falar, de que há sempre aqui processos que, pelos vistos, dão jeito a alguém, que estas notícias saiam conforme saem, que estas buscas aconteçam conforme têm acontecido. E o que me ocorre dizer em relação a estas atuações do Ministério Público é que, pelos vistos, só me segue na sua intervenção política, porque há sempre um timing politicamente intrigante destas operações que faz com que legitimamente suspeitemos de interesses não exclusivamente judiciais. Ou seja, estas suspeitas surgem nesta altura em que, na mesma semana em que está a terminar o prazo para a concretização da entrega das propostas para a atual privatização da TAP. Portanto, resta esperar para ver a quem é que este aparato judicial favorece. Mas, enfim, tudo indica que os interesses económicos, como sempre, e aqueles que estão, neste caso, muito ligados ao governo, acabarão por prevalecer. Eu, por acaso, acho que a questão... Uma coisa é, de facto, como é que só ao fim de 2 ou 3 anos da queixa, ou da informação dada pelo Pedro Nuno Santos ao Ministério Público é que se realizam estas buscas. Outra coisa é a questão do timing. Parece-me que também é inevitável que qualquer ação do Ministério Público na TAP possa ser sempre interpretada como no timing, estando no timing errado. Fosse agora, fosse há 4 meses ou há 1 ano, estamos a querer privatizar isto, lá estão eles a desvalorizar a TAP. E, portanto, o Ministério Público acaba sempre por ser preso por ter cão e por não ter, e isso também me parece um bocadinho injusto. Agora, o foco jornalístico parece-me que devia ser procurar encontrar uma explicação, de facto, que ainda não... Quer dizer, apesar de tudo o que já foi escrito, apesar de tudo o que já foi dito, quer dizer, a compra da TAP pelo Sr. David Lehman com o dinheiro da própria TAP, e quem autorizou isso, quem teve negociações à volta disso, e provavelmente como circulou dinheiro que não devia ter circulado à volta disso, só é explicado minimamente quando aparecem estas notícias do Ministério Público e estas ações do Ministério Público. E não me parece haver uma grande preocupação em escavar como esse processo, jornalisticamente, como é que esse processo foi feito e quem é que totalmente beneficiou disso. Por exemplo, me lembro perfeitamente de Pedro Nuno Santos ter salvaguardado o papel do empresário Beto Pedrosa, ou da Barraqueiro, nesta questão, e agora as notícias aparecem em que ele terá recebido uma comissão nesta circulação de dinheiro que não devia ter recebido. E isto porque é que me parece importante? Não é por criminalizar as pessoas ou acusar as pessoas de qualquer coisa que provavelmente pode cair em alguma injustiça que depois nunca mais é reparada. É para percebermos, de vez, como estes processos de privatização têm sempre por trás digamos, um esticar das regras e um jogo elástico de cintura dos vários protagonistas envolvidos, em que, digamos, a comunidade é sempre prejudicada. E, portanto, estes processos de privatização, que são sempre muito opacos, muito pouco transparentes, em que supostamente se fazem concursos públicos, depois não se conhece bem as regras, ou que depois os detalhes não são acompanhados a par e passo pela comunidade e pela opinião pública, estão sempre sujeitos a este tipo de suspeitas e de esquemas. E isto para não falar da justiça ou injustiça, ou da necessidade ou falta de necessidade do próprio processo de privatização em si, que aí já nem me apetece falar. Parece-me um evidente disparate a privatização da TAP. Vamos perder mais um instrumento de soberania nacional à conta disto. Nuno, estás de acordo que o Ministério Público realmente não está a agir bem ou neste caso nem por isso? Eu acho que pode até estar a agir mal, porque ao levantar essas questões, nós estamos a falar dessas questões e não estamos a falar daquilo que está subjacente. E, de facto, a correlação e casualidade é que Miguel Pinto Luz, que faz a privatização agora, foi o que fez a privatização na 25ª hora, num governo que estava por dias, da TAP, numas condições de negócio, que pelos vistos a TAP foi comprada com o dinheiro da TAP, ainda perdeu aviões da Airbus e recebeu dinheiro por isso os empresários, num negócio que tinha como cláusulas contratuais que se houvesse algum problema
com a TAP o Estado ficava com ela. É o chamado socialismo dos banqueiros. Quando os banqueiros têm lucro, o lucro vai para os banqueiros. Quando os banqueiros têm prejuízo, o Estado cobre os prejuízos dos banqueiros. E esta é a realidade das privatizações. Os negócios são todos muito estranhos no seu resultado. Quer dizer, ali ao lado da TAP, a ANA, nós privatizámos um negócio que dava milhares de milhões de euros. E em poucos anos, a empresa que comprou a ANA recuperou o seu investimento e tem ali uma mina de ouro e, portanto, o Estado prescindiu dessa mina de ouro. Eu acho absolutamente incrível que haja normas europeias que dificultem a existência de companhias de bandeira. Isto é, nós não temos possibilidade de decidir como fazemos, qual é o apoio das empresas, etc, 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 porque a União Europeia decidiu que as empresas apoiadas pelos Estados não deviam existir. E, portanto, quer dizer, a União Europeia decidiu um programa neoliberal contra a opinião e a possibilidade de ter a opinião dos eleitores em geral. Portanto, quer dizer, aqui o problema está, obviamente, na União Europeia, embora é preciso dizer que durante o tempo todo, até à pandemia, a TAP não foi apoiada e teve muitas vezes lucro, e agora tem lucro e vai ser privatizada. Portanto, aquela ideia de que é obrigatoriamente privatizada, porque como a União Europeia proíbe investimentos do Estado, para sobreviver ela tem que ter investimentos, logo tem que estar num grande grupo privado, podendo pôr em causa o seu papel nacional, é uma ideia que nós temos que discutir, porque de facto o seu papel nacional não se resume aos negócios da TAP, mas são milhares de milhões de euros que entram na economia por virem turistas, por produção de coisas que estão subjacentes na fileira da TAP e, portanto, é um problema nacional. E dizem com muita graça, no outro dia ouvi o Coutinho Figueiredo dizer que o hub de Lisboa era razão para a sua manutenção para a compra de um privado. Na realidade, não. Por exemplo, se o hub for em Madrid, certamente que as rotas para a América Latina que a TAP tem não interessam, porque Madrid já as faz. E, portanto, há aqui uma lógica que nós devemos discutir e eu acho que é importante que se veja quais são os interesses que se movimentaram nesta privatização há não sei quantos anos, porque provavelmente vão se movimentar nesta agora. Até porque o Grupo Ibéria, entretanto, apresentou o tal caderno de candidatura à compra da TAP. Ora bem, outro assunto que trazemos aqui diz respeito a partir da notícia e do luxo e da apresentação espampanante da visita do líder da Arábia Saudita aos Estados Unidos e a Donald Trump, Azeredo Lopes lembra algumas modificações que estão a ser concretizadas na política no Norte da África e no Médio Oriente, que me pareceram interessantes trazer aqui assim. Vamos ouvir. E se nós juntarmos factos recentes e procurarmos perceber se estão relacionados, e eu acho que essa relação é bastante fácil. Tem, em primeiro lugar, a resolução do Conselho de Segurança, que é uma bomba, literalmente, que decide que, a partir de agora, não se falará mais do Saara Ocidental, a não ser no quadro da autonomia com Marrocos. Já agora, Marrocos decidiu que esse dia era dia feriado, para perceber a importância e o impacto decisivo que teve essa decisão do Conselho de Segurança, por impulso, evidentemente, de Donald Trump, claro, por impulso de certeza absoluta do seu genro Jared Kushner, que foi, aliás, quem teve um papel decisivo nos acordos de Abraão. Depois tem a seguir uma segunda resolução, não há coincidências nisto, sobre Gaza. Nessa segunda resolução, que é, aliás, muito interessante, porque é uma espécie de Santo Donald valai por nós. Nunca vi uma resolução que falasse no plano Trump, logo na primeira pessoa, e que em anexo colocasse o plano de Trump outra vez. Não é o plano dos Estados Unidos, é o plano de Trump. E isto é uma coisa que mostra como esta dimensão egocêntrica, colossal, extraterrestre, é muito dominante na atual condução das relações internacionais por parte do Presidente dos Estados Unidos. E depois tem, não é coincidência, quase em simultâneo, a visita de Mohammed bin Salman
aos Estados Unidos. E, portanto, esta pompa justifica-se porquê? Em primeiro lugar, serve para percebermos esta pompa, por contraste, como Donald Trump atribui muito mais importância a MBS do que a Zelensky. Vamos dizer as coisas como elas são. Comparem a recepção relativamente pindérica e muito modesta que foi dada a Zelensky da última vez que lá esteve, com uma visita, não é de Estado, é de Estadão. É com cavaleiros, é com trompetas, é com F-35. E depois perguntamos, mas porquê? Bom, por duas razões. Primeiro, porque a Arábia Saudita está transformada através de negócios que ele diz que não são dele, que são da família. Bom, ele, que salvo de respeito, o seu presidente Donald Trump, ele diz que não é ele que faz os negócios, que ele já se retirou. Tem nada a ver com isso. É evidente que tem, claro, porque se ele está... Ora bem, Nuno, vou começar por ti. Então não se vai falar mais no Saara Ocidental. O que é que achas disto? Desta Eu acho resolução que das Nações Unidas? o único país que votou contra foi a Argélia no Conselho de Segurança, a China, a Rússia e o Paquistão abstiveram-se, e vamos voltar à era do imperialismo. Nunca saímos muito, mas desta vez o imperialismo completamente desavergonhado. Na realidade, as Nações Unidas tinham um compromisso, que é um referendo no Saara Ocidental, para saber se os sarauís queriam autonomia ou queriam independência. Era isso que estava nas mãos das Nações Unidas e que tinha a obrigação de cumprir. E nunca foi cumprido porque no ano anterior, foi negociado isso, e logo a seguir, houve o referendo de Timor-Leste, em que a população de Timor-Leste, apesar de ferozmente reprimida, votou independência, e Marrocos voltou para trás e impediu que houvesse esse referendo. Neste momento, o que acontece é que a União Europeia, até a Espanha, que era a potência colonizadora, abandonaram a população do Saara Ocidental em troca dos negócios de Marrocos E da energia. no território. E, portanto, temos pessoas, eu estive várias vezes no Saara Ocidental, nos campos de refugiados, temos pessoas desde 75 a viver em campos de refugiados e deitadas completamente ao abandono, porque de facto o direito internacional é o que as grandes potências querem e não é aquilo que é justo. E, portanto, certamente que essas pessoas têm a sua voz silenciada, mas não creio que vão se manter em silêncio, porque a realidade é que a maior parte da população do Saara Ocidental quer ser independente e que grande parte dos países reconheceram essa independência e neste momento estão favoráveis aos acordos com Marrocos económicos e venderam esses princípios em relação a lucros, que é aliás uma coisa que o Trump faz praticamente em todo lado. Nós vemos a solução encontrada para Gaza e não percebemos se a solução não é forçar a população palestiniana à deportação e depois utilizar o território para interesses imobiliários onde ele próprio ou a família estarão envolvidos. Portanto, estamos no regresso à política imperialista, vemos isso nestes casos, como vemos também na América Latina. O facto de, com a desculpa do combate à droga, se estar a atacar regimes que não sejam totalmente neoliberais e que ponham em causa interesses dos Estados Unidos na região, mesmo que não haja guerra. Isto é, aquilo que vai acontecer se não houver guerra com a Venezuela de invasão é que provavelmente a Venezuela vai ter que prescindir da propriedade das maiores reservas petrolíferas do mundo para dar a alguma empresa dos Estados Unidos para conseguir assim garantir a paz. A célebre doutrina das canhoneiras, ou doutrina Monroe, está de regresso de um presidente que supostamente era isolacionista e não se queria meter em guerras, mas no fundo quer pressionar com a sua força militar que haja negócios que sejam favoráveis para os Estados Unidos e para a sua família. Paulo, e aqui este comentário que o Azevedo Lopes faz em que diz que Donald Trump dá muito mais importância à Arábia Saudita do que à Ucrânia. Entretanto, saiu também, depois deste comentário, a notícia sobre a proposta de paz para a Ucrânia. É assim mesmo? Os Estados Unidos, de facto, não dão menos importância à Ucrânia do que nós pensamos? Eu acho que os Estados Unidos, neste caso Trump, dá importância a si próprio, porque é como também se refere aqui no comunicado, não é o plano dos Estados Unidos, é o plano de Trump. Portanto, aqui a nível de prioridades ou de interesses, o
o que comanda a política externa americana sempre foram os negócios, portanto, como é que o tal império, a tal política imperialista se pode beneficiar mais e melhor. E há uma frase que pelo menos eu tenho como sendo de Henry Kissinger, que é, enfim, que refere que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é fatal, não é? Portanto, esta ideia que se está aqui a trazer de preferência por um em detrimento do outro, enfim, seja quem for e como for, eu nunca considero que há aqui de facto uma relação que seja de mínima paridade e de mínimo compromisso. Há sim este interesse em perceber como é que se pode implementar a política mais extrativista possível, porque da mesma forma que na Ucrânia temos as terras raras, as tão apetecíveis terras raras, depois em Gaza era a questão da própria Riviera no Médio Oriente, a Arábia Saudita temos muito petróleo, portanto há sempre aqui interesses, há sempre aqui uma possibilidade de ocupação pelos negócios. Não é uma ocupação aquelas que os Estados Unidos adoram combater. Eu não estava aqui a dizer não há uma guerra, mas se for preciso fazer uma guerra, faz-se uma guerra para que se possa ir ao encontro daqueles que são os interesses americanos. E, enfim, estas aproximações, estes aparatos que o Azeredo Lopes também estava aqui a trazer, visita de Estadão, não é? Esta semana não se reduziu, não se limitou a este príncipe herdeiro, não é? A este MBS, como lhe chamou, que é muito mais fácil do que estar a dizer o nome todo. Também tivemos esta semana nas notícias todo este carnaval em torno de Cristiano Ronaldo. Portanto, isto para mim são os Estados Unidos deste momento. Não quer dizer que os Estados Unidos do momento anterior fossem especialmente recomendáveis, mas há, sem dúvida, um descaramento naqueles que são os atropelos, a questão do direito internacional e a tudo que já foi acordado que é decente em termos de práticas nas relações entre Estados. Portanto, os Estados Unidos estão-se a borrifar para isso, Donald Trump está-se a marimbar para isso, e estas aproximações e afastamentos que têm acontecido nos últimos meses apenas são reflexo disso. Portanto, não há aqui uma política externa dos Estados Unidos, há aqui uma empresa que está montada, uma multinacional, para render o máximo possível, e agora aqui também com o genro, não é? Isto é uma grande família, e aquilo que estamos a observar é justamente o resultado das operações dessa grande família pelo mundo. Sim, estava a lembrar que também neste projeto de paz para a Ucrânia estão lá 100 mil milhões de euros em ativos russos que os russos aceitam perder para ajudar a reconstruir a Ucrânia, e imagino que, como isso foi negociado diretamente entre os Estados Unidos e a Rússia, provavelmente haverá muitas empresas americanas que irão tratar dessa reconstrução. E tem graça porque 100 mil milhões de ativos russos, acho que são mais de 100 mil milhões, mas Eu li 100 mil milhões. 100 mil milhões de ativos russos, 100 mil milhões de ativos europeus, e em relação aos russos, 50 mil milhões ficarão para os Estados Unidos. Enfim, É mas da o mais grave disto de tudo Donald Trump. parece-me de facto o ter-se transformado a ONU não numa Assembleia de Nações, mas sim num diretório de grandes potências, que é o que está a passar. A ONU neste momento funciona como caixa de ressonância dos entendimentos que as grandes potências têm, e isto que se passa no Saara Ocidental, e que o Nuno explicou detalhadamente e muito bem, aliás, porque ele acompanhou várias vezes profissionalmente isso, é completamente indigno. Quando a própria ONU vai contra a sua carta, quando a própria ONU viola o princípio de que todos os povos, o princípio que ela própria decretou, de que todos os povos têm direito à autodeterminação, quer dizer, para que é que serve a ONU? Não se consegue perceber. É evidente que isto foi o Conselho de Segurança, não foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas ver países que sempre defenderam, ou que dizem que sempre defenderam os princípios gerais da ONU, a absterem-se ou a votarem a favor desta resolução, parece-me de facto, e ao mesmo tempo depois tomarem posições de princípios morais muito bonitos, quando há outras situações em que o interesse particular destas nações não é de sentido contrário,
revela, por um lado, hipocrisia e, por outro lado, uma perda de vergonha, como vocês já disseram. Não é só Donald Trump que não tem vergonha. Eu acho que começa a ser um pouco mais amplo essa falta de vergonha que está a acontecer, e isto vai ter consequências para o mundo, parece-me, este andamento, este progresso deste tipo de atitudes, cada vez mais graves. Mas, enfim, vocês já explicaram o essencial sobre esta questão. Vamos agora ao nosso papel selado. Trago aqui um assunto que encontrei no Expresso, escrito pela parala académica da Universidade Nova de Lisboa, Joana Gonçalves de Sá, que ela intitula desta maneira, e foi o título que me chamou a atenção para o artigo: A legislação mais importante do mundo de que ninguém ouve falar. Então fui ver do que é que se tratava e trata-se da entrada em vigor, já não é uma coisa intencional, ou um projeto, ou um debate, não, é a entrada em vigor daquilo a que se chama na sigla em inglês DSA, que é o Ato Delegado de Regulamento dos Serviços Digitais. E é a ideia de que na União Europeia passa a haver uma série de normas para controlar as redes sociais e os motores de busca, ou seja, tudo o que tenha mais de 45 milhões de pessoas envolvidas, assinantes ou utilizadores. E isto prevê algumas medidas. Mas primeiro vou explicar as razões, como a Joana explica, as razões porque isto foi implementado, o que o próprio regulamento diz. Existem, na opinião da União Europeia, 4 problemas com as redes sociais e os motores de buscas. Uma, a possibilidade de disseminação de conteúdos ilegais, como discurso de ódio e abuso infantil. 2, impactos negativos nos direitos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, privacidade e não discriminação. 3, efeitos nocivos na democracia e na segurança pública, como desinformação e manipulação eleitoral. 4, riscos para a saúde pública e bem-estar, como dependência digital ou problemas de saúde mental. Parece bem, em princípio, mas depois há ainda uma outra intervenção, que é a possibilidade de, a partir de agora, se abrirem portas para que os dados internos das plataformas possam ser investigados por investigadores autorizados. É a expressão utilizada. Isto permite que, por exemplo, se procure perceber como é que são formulados os algoritmos das empresas. Isto que a Joana aqui apresenta, ela depois explica também que em Portugal, portanto, cada país teria que escolher, digamos, uma entidade que acompanhasse no seu país a execução destas matérias. Em Portugal, o governo decidiu que isto seria entregue à ANACOM. Isto depois de ter admitido que a ERC ou a Comissão Nacional de Proteção de Dados pudessem estar envolvidas nesta questão, não, decidiu entregar isto só à ANACOM, que é a entidade que gera concorrência comercial entre as empresas de comunicação que estão hoje envolvidas nas áreas de comunicações e telecomunicações. Qual é o problema que eu vejo nisto? É que as intenções que são apresentadas nesta legislação europeia, que é aplicada sem ter havido qualquer debate sério sobre esta matéria em Portugal, têm por trás têm aceitáveis uma possibilidade, mais uma, de, digamos, condicionamento ideológico das próprias redes sociais e dos motores de busca. Porque, na verdade, quando se em termos tão vagos como este que aqui está apresentado, de discurso de ódio e impactos negativos nos direitos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, quando isto acontece, quando simultaneamente, por exemplo, entrou em vigor também a 6 de outubro passado, a proibição de publicidade da política nas redes sociais na União Europeia, e, portanto, uma entidade de política, publicidade política e de conteúdos sociais. Isso está proibido na União Europeia desde o passado dia 6 de outubro, o que significa, se formos ver a definição do que é que a União Europeia entende por conteúdos sociais, é basicamente qualquer assunto que seja polémico. Qualquer assunto polémico não pode motivar que esteja na atualidade, na primeira linha das notícias, não pode motivar campanhas publicitárias. Isto parece-me
com base em boas razões, porque de facto há uma disseminação do discurso de ódio, porque de facto há uma ascensão de problemas graves, mas está-se a deitar fora o bebê com a água do banho, ou implementar medidas que não são devidamente discutidas, que depois são controladas por entidades como a Anacom, que é uma entidade, digamos, com um cariz mais comercial do que propriamente com conhecimento, digamos, da ética da liberdade de expressão. E creio que este passo da União Europeia, que poderá ter boas razões para ser dado, não foi devidamente debatido e não está a ser devidamente aplicado de uma forma democrática. Genericamente era isto que eu tinha para dizer. Nuno, pensas neste assunto? Pá, penso várias coisas. Primeiro, penso que a União Europeia está a falar dos problemas reais, como tu estás a dizer, mas na prática quer controlar a difusão de ideias que considera que são Perigosas. para ela. E, portanto, está, no fundo, a restringir, como tem feito restrição da liberdade democrática em relação à Palestina, em relação às manifestações, em relação às opiniões, etc. Mas depois acho que há dois problemas que acho que deviam ser resolvidos. Uma era a transparência do algoritmo. Os algoritmos deviam ser públicos e podiam ser alterados caso violassem determinadas normas, caso empolassem os discursos de ódio, porque aquilo que se verifica é que nós temos algoritmos que, por um lado, amplificam automaticamente aquilo que gera mais polémica para fixar as pessoas nas redes, de modo a conseguirem dar-lhes mais publicidade, mas, por outro lado, também desviam não automaticamente os assuntos. Isto é, quando a gente coloca coisas sobre a Palestina na Meta, seja no Instagram e no Facebook, o nosso alcance é diminuído. Se for sobre Israel, o nosso alcance é aumentado. Portanto, quer dizer, tem que haver uma transparência do algoritmo. Segundo aspecto que eu acho fundamental é que as redes sociais são irresponsáveis em relação aos conteúdos que divulgam, porque não são considerados órgãos de comunicação social, mas são considerados uma espécie de correio, não é? Quer dizer, uma espécie de correio que é responsável. Eu acho que tinham que ser responsáveis pelos conteúdos que divulgam, o que significa que os conteúdos que divulgam, se forem ilegais, podem ir a tribunal. Isto é, podem ser sujeitos a sentença de tribunal. Porque, de outra maneira, o que acontece é esta glorificação do nazismo e da extrema-direita e do racismo, porque, considerando que isso é uma questão de liberdade, na prática, e se é uma questão comercialmente rentável, na prática são completamente irresponsáveis em relação às consequências disso. E já em muitos países houve massacres, houve ataques que foram alimentados por postos de redes sociais. E, portanto, deve haver, no meu entender, uma responsabilização dessas redes sociais. E depois há um outro facto, que é o facto principal. Quando a internet foi estabelecida, houve várias teses. Eu lembro da Saskia Sassen ter uma tese sobre redes digitais, em que dizia que, do ponto de vista financeiro, se iria assistir a uma concentração, mas do ponto de vista social e político e dos movimentos sociais, haveria uma possibilidade de construir uma democracia de redes e de participação. Nada disso se verificou. O que nós verificamos é que temos 3 ou 4 empresas que mandam na quase totalidade ou na parte mais importante da internet e têm um poder acima dos Estados. Para isso não pode acontecer. Sim, antes de passar a palavra à Paula, há aqui esta regulamentação já responsabiliza as redes sociais pelos conteúdos que difundem. Aliás, é esse o objetivo, precisamente, não é? Sim. Agora, mas depois há aqui umas misturas que me preocupam muito. Por exemplo, esta entidade da União Europeia é a mesma entidade que, peço desculpa, acha que o nazismo e o comunismo são a mesma coisa. E, portanto, tanto vai censurar ideias pró-nazis ou pró-fascistas, como vai censurar quem defende trabalhadores. O meu principal receio é esse, não é? E, portanto, e além disso, acho que os critérios têm que ser coerentes para qualquer tipo de situação, não podem ser discricionários. E, portanto, quando se olha para alguém e que tem um discurso que nós não gostamos ou que achamos odioso e vamos parar com isto, depois o critério que utilizamos não pode depois poder ser utilizado para confrontar
discursos que, só por serem desagradáveis ou porem em causa o status quo dominante na área política, acabam por serem também calados. E, portanto, parece-me que tudo isto devia ser feito com muito cuidado e, sobretudo, com mais debate. Quer dizer, estar aqui a União Europeia a decidir estas coisas sem só meia dúzia de técnicos e iniciados é que estão dentro do assunto, parece-me bastante preocupante. Desculpa, Paula, era a tua vez, mas passo agora a palavra. Era a minha vez, mas eu, entretanto, perdi imenso do que vocês disseram e vou pegar nos aspectos que me parecem mais relevantes daquilo que a Joana Gonçalves Sá depois acaba por trazer, e eu sigo bastante os posicionamentos da Joana, porque não só ela é especializada nesta área, como tem preocupações com a nossa democracia que eu não vejo existirem da parte de quem está a tomar decisões supostamente em representação de todos os cidadãos da Europa. Acho que esta ideia que ela partilha aqui, que é, se queremos ter cidadãos ou utilizadores, é fundamental, porque o dano que estas big techs estão a causar naquela que é a nossa democracia já estão mais do que comprovados, não só a nível de influência direta sobre eleições, mas e depois também neste tal controle super enviesado daquelas que são as mensagens que são consideradas, ou melhor, aquela distinção que é feita de quem está nessas posições de liderança entre mensagens que são ditas políticas e que devem ser de alguma forma controladas, e depois as outras que já são vistas como mensagens a favor da paz, do entendimento, enfim. Este tipo de leituras não pode obviamente ficar entregue sem qualquer tipo de controle. E depois trago aqui também esta incompreensão que eu tenho em relação ao afastamento da ERC e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, conforme também se explica no artigo, é incompreensível e deixa esta supervisão, esta necessidade de fiscalização enfraquecida, bastante fragilizada. Não se percebe como é que isto acontece sem que exista, de facto, este debate público, e o título também acaba por trazer uma das minhas preocupações crescentes a nível daquelas que são as leis que nos governam ou que nos desgovernam, que é esta falta de discussão, esta falta de transparência, esta opacidade e como que uma incapacidade que se instalou sequer de reagir a tudo isto que está aqui a acontecer, porque eu perante, por exemplo, esta situação da opção do governo português em afastar a ERC e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu questiono, ao ler isso, se eu tenho algum poder, enquanto cidadã, de ir contra, de exigir que a intervenção seja noutro sentido, justamente trazendo aquelas que foram as opções de outros Estados europeus. Até que ponto é que não existem critérios que têm de ser observados e eles não estando, nós podemos ter aqui uma palavra a dizer, não sei, mas fico sempre com este tipo de impasses. E depois trazer também uma proposta que já tinha sido apresentada em Davos pelo Pedro Sánchez, e na qual eu me revejo, que tem que ver com esta necessidade de controlar, de obrigar estas big techs a sujeitarem aquela que é a participação nessa esfera, porque acaba por ser uma esfera pública, a um documento, mesmo que eu depois esteja nestas plataformas, utilizando alter egos, o que for, mas que, no limite, havendo algo que seja atacável, que as autoridades tenham possibilidade de depois de me responsabilizar. Portanto, que aquilo não fique uma terra de ninguém, como nós observamos que infelizmente é. E esta opacidade, de facto, para mim tem de ser combatida. A questão do anonimato, não é? Portanto, acabar com o anonimato absoluto nas redes sociais. Ou seja, tu só podes ter uma conta se tu... Sim, tu só podes ter uma conta se tu submeteres uma identidade. E essa identidade também tem de ser maior, digamos assim, também para travar esta exposição que tantos jovens e crianças têm a conteúdos que são profundamente preocupantes. E também, como já está demonstrado numa série de relatórios, os jovens que consomem os tais influencers pouco recomendáveis, a maior parte deles consomem-nos numa fase inicial de forma passiva. Portanto, o algoritmo é que lhes oferece esse tipo de informação e depois eles acabam por ficar de alguma forma presos
reféns deste tipo de narrativas, e para mim é profundamente importante que isto seja combatido com a transparência que se exige. Muito bem, é um assunto complexo, é evidente, mas se calhar voltaremos a ele noutros episódios dos comentadores. Vamos então descansar um bocadinho, voltamos para a semana, passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.